Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, que todos tenham um dia realmente bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje é terça-feira, 30 de julho, a lição 5, ela tem como título Na Montanha Russa com Jesus. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 5, versículos 21 até 24. O que nós vemos aqui são dois milagres que aconteceram. Um na vida de Jairo, que ele foi em busca de ajuda para com Jesus, ele sendo um líder realmente dos judeus. E o outro milagre é de uma mulher que tinha uma hemorragia durante 12 anos. Jairo, ele era um líder judeu, chefe da sinagoga de Cafarnaum, e ele tinha uma vida assim, social bastante plena, com bastante atividades, onde ele tinha contato com quase todas as pessoas que o conheciam. Ele tinha poder, mas como todo ser humano, ele tinha dificuldades, né? E quando sua filha adoeceu gravemente, ele, com humildade, ele veio reconhecer que ele era um pecador, porque todos os líderes religiosos, como o próprio Jairo, né, eles eram geralmente contra Jesus, tinham uma aversão enorme contra Jesus, eles não tinham amizade com Jesus. Mas como aconteceu esse problema da sua filha adoecer quase de morte? Jairo precisou de uma alternativa, porque os médicos já não deram uma esperança para ele. Ele foi buscar para quem? Para o Criador e Mantenedor do Universo, que era Jesus. E mesmo ele tendo restrições, né, barreiras levantadas contra Jesus, ele teve a humildade de reconhecer que ele é um pecador e que ele estava errado, né, em perseguir realmente o Filho de Deus, tinha suas falhas, teve desespero como qualquer outro ser humano, teve medo também de perder a sua filha de apenas 12 anos, e ele teve assim determinação e coragem, né, mesmo indo contra a determinação dos seus superiores, ele foi buscar ajuda em Jesus, mesmo ele sendo um líder, ele pediu ajuda a Cristo, né? E, e ao chegar realmente a Jesus, né, ele se entrega totalmente. Uma história muito linda disto, né? E outra coisa que nós vemos aqui em Jairo foi a paciência, porque junto ali com Jesus existia uma multidão de pessoas, que o fato ocorreu ali em Cafarnaum. E uma multidão enorme de pessoas acompanhavam a Cristo. E nesse momento que Jairo pede ajuda, Jesus falou que sim, e que ele iria acompanhá-lo até lá a casa dele. E nesse trajeto houve um problema com a mulher, que ela tinha uma hemorragia, né, por 12 anos, e que ela se infiltrou no meio da multidão e chegou próximo de Jesus e tocou nas vestes de Cristo e acabou realmente obtendo a cura, né? Aí vemos a importância para todos nós, é a fé, a determinação, a quebra de barreiras, a nossa necessidade de nós sermos humildes, né? E na lição de hoje nós estamos diante de um caso assim, sobre as quais, né, o poder de Deus ele é manifestado justamente pela fé em Jesus, né, sem que ele tocasse realmente nas pessoas, né? Elas foram curadas, né, pelo seu poder. E pela humanidade lá do primeiro século, né,
as pessoas do primeiro século, era impossível de acontecer isto, né? Por esse encontro, pelo poder que existia dos líderes judeus, porque Jesus era odiado por esses líderes religiosos, até de morte, né? E, e esse chamado de Jairo, que procura Jesus, é algo realmente de ser pensado, né? Ele procura o mestre para uma cura de sua filha, que estava à beira da morte e muito doente. Jairo era um chefe da sinagoga. Ele era encarregado da manutenção do templo, da programação de todos os cultos, os trabalhos do templo. Ele era um dos principais dos judeus que menciona a Bíblia. Um dos principais dos judeus. E era um líder realmente assim, com bastante fama. Eram judeus que jamais tinham relacionamento com Jesus. E Jairo quebrou esse paradigma, deixou de lado os preconceitos, né, sua vaidade, sujeitou-se a Jesus e prostra-se de joelhos para ver acontecer a sua única esperança, onde ele já estava aflito, desesperado pela cura de sua filha. A narrativa bíblica de Marcos, capítulo 5, nos mostra algo assim interessante sobre este episódio e menciona que aconteceu um milagre assim duplo, né? Nessa sequência de Jesus indo até a casa de Jairo fazendo um milagre lá, e também da mulher que tocou nele durante o trajeto. Na verdade, no contexto em que Jairo chegou até Jesus pedindo para ele curar a sua filha, tudo foi realmente pela fé, e Jesus viu fé naquele homem, né? E porque ele, Jairo, diz que se Jesus impusesse as mãos sobre a filha dele, para que ela fosse salva e fosse curada e vivesse bem, né? Foi assim que ele, Jairo, falou para Jesus. Ou seja, ele já tinha dentro do seu íntimo, né, a fé em Cristo, conhecia realmente a fama de Jesus. E Jesus escutou o pedido de Jairo e foi com ele até a sua casa, em Cafarnaum, para curar a sua filha. Porém, a Bíblia menciona que uma multidão de pessoas acompanhava o mestre, né? E todos foram juntos, né, até a casa de Jairo. Até eles se apertavam assim, uns aos outros, né? Até apertavam o próprio mestre Jesus. E nesta caminhada, eis que há mais um milagre, né? Que é o milagre dessa mulher que toca realmente em Jesus. Porque, veja bem, né? O que nós vemos aqui é que essa mulher que toca, Jesus, ele tinha um objetivo, ir até a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. Mas no meio do caminho é interrompido, né, o mestre nessa caminhada, mas temporariamente, né, uma interrupção temporariamente, porque no meio daquela multidão aparece essa mulher que sofria 12 anos com uma doença terrível, uma hemorragia, que onde esteve nas mãos assim, de vários médicos que não a curaram, né? Inclusive ela gastou tudo que ela tinha, tudo que possuía, e menciona aqui na Bíblia, e sem nada aproveitar de nada disso, gastou tudo em doença. E tendo ouvido, né, a fama de Jesus no meio daquela multidão que ia para a casa de Jairo, ela resolveu tocar com fé nas vestes de Jesus. E ela sempre dizia: se eu apenas lhe tocar nas suas vestes, ficarei curada. Isso ela falou bem antes, né? Que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Isso ela está falando pela fé que ela tinha no Senhor. E foi o que aconteceu. Logo estancou a hemorragia quando ela sentiu assim no corpo que estava curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saiu o poder, ele virou-se assim no meio da multidão e perguntou: quem tocou nas vestes?
Está lá em Marcos 5,30. No entanto, a mulher curada, ela temia assim por Jesus, por ele ficasse bronqueado ou irado por ela ter feito isso, né? Por sua atitude, e passou na mente dela vários pensamentos em tão pouco tempo que ela esteve ali naquele momento, né? Mas Jesus desejava, e conhecedor dos corações, em desejar e fazer o bem, curar, e só perguntou que lhe havia tocado para dar um testemunho da grande fé na cura, não só na parte física, e sim na parte espiritual. Ele queria curar a sua alma para obedecer os seus mandamentos e estatutos. Era isso que ele queria fazer. E Marcos, em seu texto, no capítulo 5, versículos 35 até 43, ele volta a falar sobre o pedido de Jairo de curar sua filha enferma, cujo líder judeu. Então, daí ele volta, né, para, já que aquela mulher foi curada, agora ele volta para o mesmo caminho para ir lá na casa de Jairo, né? E que Jairo, durante esse percurso ali, ele já tinha experimentado experiências e sentimentos grandes, né? Porque ele viu um milagre acontecer ali, da mulher tocar nele, né? Em Jesus, ele viu, o Jairo viu isso. E quando Jesus trazia assim, a cura daquela mulher, com hemorragia por 12 anos, vieram os mensageiros da casa de Jairo e apareceram trazendo assim más notícias sobre aquela menina de 12 anos, que havia acabado de falecer, que eles falaram para Jairo, assim, no meio da multidão. E a Bíblia diz que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram os mensageiros lá de Jairo, a casa de Jairo, e disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Está lá em Marcos capítulo 5, versículo 35. Jesus afirma para Jairo que a menina não estava morta, mas sim dormindo. E ele expulsou todas aquelas pessoas que estavam ali na casa do Jairo, e ele foi diretamente para a sala onde se encontrava a filha de Jairo lá deitada, né? E tomando assim pela mão da menina, Jesus disse: Talita cumi. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 41. O discípulo Marcos, em seu livro, ele traduz essa palavra Talita cumi como menina, levanta-te. Mas na literatura, na palavra e no próprio grego, Talitá significa cordeiro. Um termo carinhoso que Jesus utilizou ali, naquele momento, para se referir a uma criança, né? E a ordem de manter o evento assim em segredo faz parte do tema do segredo e da revelação, que percorre o livro de Marcos e aponta quem é Jesus. E o milagre da ressurreição do filho de Jairo é uma prova clara acerca da divindade de Cristo. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte, mais ninguém. E se Jesus ressuscitou dos mortos, o filho de Jairo, então ele é Deus. E ele também então ressuscitará a todos aqueles que morreram em Cristo na sua segunda vinda. E aqui está mais uma prova disso. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus um dom chamado sabedoria. E com isso você passa a manusear melhor as Escrituras, ter mais entendimento, saber realmente como Jesus se portou diante dos seus inimigos, como Jesus fez as curas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, ele levará
você, a sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais sentimento de culpa, de nada. Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.